Olá, meus queridos. É sempre um prazer ter vocês aqui junto comigo no nosso canal Universo da Mulher. E hoje eu vim trazer para vocês o mito da deusa dragão Tiamat. Agradeço então a presença de todos e espero que vocês gostem. Durante a Idade do Ferro, começada em torno de 1250 a.C., culminou o processo iniciado na Idade do Bronze, da transferência do princípio gerador e criador de uma mãe-deusa para um pai-deus. Na medida em que as antigas sociedades matrifocais, centradas na reverência à vida e à deusa, eram substituídas por hierarquias patriarcais e masculinas, que enalteciam o poder de tirar a vida, começou um longo e insidioso processo de destronar a deusa para dar sustentação e legitimidade à nova cultura patriarcal e guerreira. A deusa passou a ser vista como a força caótica da natureza que precisava ser domada e subjugada, enquanto o deus assumiu o papel de único criador e detentor do poder espiritual. As deusas das culturas paleolíticas e neolíticas foram rebaixadas do seu status de mães criadoras, senhoras da terra e da natureza, e subordinadas aos deuses da nova ordem. A religião foi desviada da reverência à deusa, à terra, à lua, à mãe, à mulher, à geração, à vida, dirigida agora para Deus, céu, sol, pai, homem, guerra, morte, e uma nova hierarquia espiritual foi estabelecida para acompanhar a estrutura social. A deusa foi relegada a um plano secundário nos mitos como mãe, esposa, amante ou filha de deuses dominantes. As grandes mães divinas cultuadas como senhoras da terra e regentes dos ciclos e dos frutos foram reduzidas a meras personificações da terra e natureza e manifestações da matéria. Os novos mitos de criação foram desvirtuados dos conceitos primordiais em que a deusa criava o universo e a vida. A mãe criadora, que gerava tudo que existia de si mesma, sendo assim parte e uma com toda a criação, foi reduzida a uma simples matéria-prima modelada pelo Senhor. Pela primeira vez nos mitos, Deus se torna o criador do céu e da terra, enquanto a deusa antigamente era o próprio céu e a própria terra. O conceito de fazer é diferente de ser. Aquilo que é criado não é necessariamente feito da mesma substância do Criador, e, portanto, pode ser inferior, enquanto que o que emerge da mãe é parte intrínseca e idêntica com ela. Com o intuito de despojar a deusa de seu antigo poder e da sua importância toda abrangente de outrora, os mitos foram reescritos por patriarcas e profetas, enfatizando os poderes de Deus. À deusa foram atribuídos não mais a totalidade dos aspectos da criação, mas somente as forças consideradas escuras e maléficas. Seus símbolos foram reduzidos, prevalecendo dragões, serpentes e monstros, que deviam ser vencidos e mortos por semideuses ou heróis. Escuridão, noite, magia, feitiços, pássaros agourentos, aves de rapina, lua negra, gatos pretos, todos sinônimos de perigo e azar. Para invocar a benevolência dos deuses e para justificar a matança de prisioneiros, escravos, mulheres e crianças supostas inimigas, novas lendas que estimulavam o derramamento de sangue humano surgiram para aplacar a ira divina e consagrar as terras conquistadas. Antes abençoadas pelo sangue menstrual das sacerdotisas e pelos ritos de fertilidade realizados nas estações apropriadas, honrando o eterno ciclo da vida, morte e renascimento. O poema épico Emuna Elish, cuja versão original era de 2000 a.C.
que foi referido entre 668 a 626 a.C., é a primeira história escrita que descreve a substituição da deusa mãe, que gera a criação a partir dela mesma, com um Deus que cria, mas não de si mesmo. Todos os mitos em que um deus celeste ou herói solar conquista um dragão ou uma serpente gigante tiveram origem neste poema da Babilônia. O poema mítico foi gravado sobre 7 pastilhas de argila, contendo aproximadamente 100 linhas, e era usada como um canto para louvor ao novo ano. Na mitologia babilônica, antes que o mundo tivesse sido criado, existiam apenas Tiamat, a deusa dragão, a mãe primordial do todo, que era a personificação da água salgada dos oceanos, e Apsu, o regente da água doce, a origem dos rios, riachos e lagos. A deusa Tiamat era a força prímiva e selvagem do universo antes de ser estabelecida a ordem cósmica, descrita como uma grande serpente marinha, porém tendo o corpo coberto com escamas, cabeça com chifres, pescoço, asas e pés com garras, ou seja, características de um dragão. Segundo o mito, Tiamat deu origem a tudo aquilo que existe, sendo mãe, avó e bisavó de todos os seres e deuses. Um dos títulos de Tiamat era a Grande Serpente do Fogo, o que faz clara alusão à natureza primordial e criadora, personificação de Tohu Bohu, o grande vazio primordial. Ambos os deuses representam a ideia do caos que precede forma e ordem, e da sua união foram criados os primeiros deuses, Lashmu e Lashamu, que por sua vez criaram a raça de divindades. Os descendentes dos deuses faziam muito barulho, que irritava profundamente o ancestral Apsu, impedindo seu descanso. Por isso ele decidiu matá-los. Uma vez tomada a decisão, Apsu convocou seu auxiliar Mumu e foram juntos a Tiamat, dizendo-lhe que a descendência de ambos deveria ser eliminada para que regressasse à tranquilidade. Tiamat, entretanto, revoltou-se e rechaçou a ideia, pois, embora estivesse perturbada com os ruídos dos deuses, ela os perdoava, sendo uma mãe tolerante e compassiva. Descoberta a intenção de Apsu, o filho Enki, deus da magia e das águas profundas, mata o pai enquanto ele dormia, usando recursos mágicos. Arrependido pelo seu crime, Enki se retira nos pântanos e constrói um templo, e para se redimir deu-lhe o nome do pai, ou seja, o culto de Enki foi construído sobre o legado paterno. Neste refúgio, Enki e sua esposa Dankina concebem o filho Marduk, um ser perfeito na sua forma e força, sendo abençoado por todas as divindades. Tiamat não apoiava os planos de Apsu para destruir seus filhos, mas diante da morte de seu esposo, passa a lutar contra eles. Enfurecida pelo assassinato do seu marido, Tiamat se transforma de uma mãe compassiva em esposa vingativa e assume o aspecto de Ubur, regente dos escuros rios subterrâneos. A deusa encontra outro companheiro, Kingu, com quem gera vários monstros, serpentes de garras venenosas, hienas, aves de rapina, homens escorpiões, leões demônios, monstros tempestade, centauros e dragões voadores. Depois desta procriação intensa, Tiamat partiu para a retaliação. Designou Kingu como chefe de seu exército e o convenceu a liderar o exército contra os filhos rebeldes, entregando-lhe as tábuas do destino. Mas os jovens deuses se assustam com a ideia de lutar contra o poder ancestral de Tiamat e pedem ao deus solar Marduk para intervir, prometendo-lhe que, após a vitória,
seria honrado como Deus Supremo e dirigente de todo o universo. Sentindo-se apoiado e com a ambição renovada, Marduk teceu uma rede e apanhou Kingu e todos os monstros, acorrentou-os e os atirou ao submundo. Partiu então para matar Tiamat. Primeiro ele joga a sua rede e nela a segura. Depois cega a deusa dragão com seu disco mágico, possivelmente representado pelo próprio Sol, pois o deus era também um herói solar. Marduk feriu mortalmente Tiamat com uma lança, símbolo masculino da vontade ativa e da procriação, e teve ainda o auxílio dos 7 ventos para manter aberta a boca dela, que tentou engoli-lo enquanto ele lançava uma flecha que atravessou a sua garganta até chegar ao coração. Depois Marduk esmagou a cabeça de Tiamat, dividiu seu corpo do topo até a cauda e guardou seu sangue. Com metade do corpo dela ele fez o céu, e com a outra metade a terra. Da sua saliva formou as nuvens, e de seus olhos e lágrimas fez fluir os rios Tigre e Eufrates. Finalmente, de seus seios criou grandes montanhas, e de sua cauda tornou-se a Via Láctea. Os seres humanos foram criados a partir do sangue de Kingu misturado com argila vermelha. Marduk criou em seguida uma habitação para os deuses no céu, fixou as estrelas e regulou a duração do ano, substituindo o calendário lunar pelo solar. Ele aprisionou os seguidores do casal divino e colocou em si as tábuas do destino, que tinha sido o presente nupcial de Tiamat para Kingu. Este mito, considerado o relato da criação do mundo na mitologia babilônica, descreve na realidade a matança de Tiamat, a criadora primordial da religião suméria, senhora do oceano da vida, pelo seu filho e herdeiro. Marduk usurpou o lugar e poder de Tiamat, e do seu corpo retalhado criou a terra, o céu, as estrelas e planetas e os seres humanos para servir aos deuses. Para justificar o crime, a deusa criadora é acusada de ter gerado serpentes venenosas e dragões destruidores para se defender dos planos de Marduk. Os registros mais antigos da cultura acadiana datam de 4.500 anos antes de Cristo, quando eles eram o povo dominante da Babilônia e reverenciavam deuses como forma de serpentes. O contador do mito implora aos ouvintes para concordar com o crime e descreve com detalhes o esfacelamento do ventre grávido da deusa, pisoteado por Marduk depois de tê-lo esfaqueado. Dessa forma, ao celebrar a matança da deusa, incentiva-se a violência contra mulheres, tanto nas guerras como nos lares, em casos de insubordinação e a necessária e recomendada punição. O texto de Enuma Elish usa diferentes argumentos para desacreditar a deusa, que são também usados em outros mitos adaptados por escritores motivados por crenças patriarcais. Primeiro, contestam-se atributos de Tiamat como deusa criadora, regente do nascimento, morte e regeneração, acusando-a de gerar monstros. Segundo, glorifica-se o herói que a mata. E terceiro, é enaltecido o ato de profanação do ventre materno, anteriormente reverenciado como fonte da vida. Esse mito era encenado anualmente nas celebrações babilônicas de Ano Novo, o festival de Actu, para reforçar seu significado ultrajante. Nesta data era comemorado o retorno anual das enchentes da primavera que deixavam as terras férteis depois do calor solar secar o chão inundado. O mistério da deusa dragão e do seu valente oponente coloca em realce a vitória da consciência heróica representada por Marduk em oposição à visão cíclica do mundo
centrado em valores comunitários, onde o coletivo prevalece sobre o individualismo. Marduk é o primeiro matador de dragões da história, o dragão sendo considerado como representação da energia telúrica, as linhas de força ou meridianos da Terra, que são as linhas lei, assim chamadas pelos chineses também de veias do dragão. Com a aceitação e perpetuação do mito de Marduk, uma nova ordem de criação foi iniciada, em que o feminino simbolizado pela deusa se torna sinônimo com a natureza, com características selvagens, escuras, misteriosas, caóticas e perigosas. Marduk passa a representar a hierarquia de novas divindades masculinas, cuja lei era conquistar e dominar a natureza, visão que afeta a nossa sociedade até hoje, enfatizando a separação entre espírito e matéria. O mundo da criação babilônico influenciou as religiões patriarcais, que inverteram os valores antigos, os deuses originais sendo declarados demônios e a nova ordem exaltada até a supremacia. Esta herança até hoje existe na teologia judaico-cristã, que enfatiza a oposição entre espírito e matéria, masculino e feminino, e adota a dualidade como lei imutável. Tiamat é considerado o mistério do caos primal e incontrolável, passional na sua criatividade ampla e irrestrita, representada pela energia divina feminina. Ela é o dragão do caos, o poder assustador do desconhecido, a matéria primordial informe, recriada depois como a beleza deslumbrante da terra. O mito de Tiamat personifica o medo humano perante o desconhecido e o conhecimento mal usado que pode levar à destruição, pois assim como o corpo de Tiamat se tornou a base da vida, as nossas paixões podem ser forjadas e direcionadas de forma construtiva ou destrutiva. Tiamat não é apenas um monstro terrível, dragão dos abismos, tal como havia o mundo patriarcal de Marduk, aquele que a venceu. Ela não é só a via e o mundo patriarcal. Ela é não só geradora, como também a mãe legítima de duas criaturas que se enfureceu quando Apsu decidiu matar os deuses que eram seus filhos. Somente depois dos deuses terem assassinado Apsu, seu marido, o pai primordial, é que ela dá início à vingança e propaga a sua força destruidora. Tiamat representa o poder irracional dos primórdios e do inconsciente criador. Mesmo na morte, ela continuou a representar o mundo superior e inferior. Marduk, ao contrário, é um legislador. A cada uma das forças celestes, ele atribuiu um lugar fixo, e como Deus bíblico do Gênesis, organizou o mundo segundo leis racionais que correspondem à consciência e à sua natureza solar. Tiamat não era uma deusa cruel, mas seus templos eram escondidos devido à sua impopularidade. Como eram incontáveis os mitos, a origem de toda a vida teria vindo do mar primordial, quer na terra ou no céu. Mas o que existe de comum em todas estas possíveis procedências são as trevas primordiais. É delas que se origina a luz, as estrelas e o dia acompanhado pelo sol. E esse fator comum, a escuridão da noite primordial como símbolo do inconsciente, que explica a identidade entre o céu noturno, terra, mundo inferior e água primordial, anterior à luz. Com efeito, o inconsciente é a mãe de todas as coisas, e tudo o que surgiu depois e permanece na luz da consciência está em uma relação filial com a escuridão. Posteriormente, com o advento do patriarcado, a reverência a Tiamat foi sendo gradativamente substituída pelos cultos a deuses masculinos, a maioria reconhecida como sendo seus descendentes míticos, mais notadamente Marduk,
retratado nas imagens matando e esquartejando a sua própria ancestral. A criação do mundo por Marduk, utilizando partes do corpo da deusa, é um fato bastante característico da ascensão dos mitos patriarcais sobre os matrifocais. Outros mitos babilônicos menos patriarcais descrevem o processo da criação como um fluxo contínuo de energias originadas do sangue menstrual da deusa Tiamat, armazenado no Mar Vermelho, chamado Tiamat em árabe, que foi essa a razão pela qual, mesmo após a interpretação patriarcal do mito na qual foi acrescentada a figura de Marduk, foi mantido na Babilônia durante muito tempo o calendário menstrual, celebrando os sabás e nomeando os meses do ano de acordo com as fases da lua. O escritor Zecharia Sitchin, no seu livro As Guerras dos Deuses, interpreta o mito de Tiamat como uma conotação diferente. Segundo ele, Tiamat era um planeta formado de terra e água, colonizado por grupos de seres espaciais que criaram a humanidade e eram vistos como deuses. Porém, eles começaram a guerrear entre si pelo domínio e assim provocaram uma destruição parcial do planeta Tiamat. Apareceu uma grande bacia, um dos seus lados do Pacífico, e os fragmentos resultantes formaram o cinturão de asteroides entre a Terra e Vênus. Nesta teoria prevalece o conceito arcaico de Tiamat ter sido a Mãe Terra, criadora da vida, oriunda da água salgada do seu ventre. Alguns estudiosos acreditam que as imagens associadas com Tiamat são reminiscências de cultos antigos de outras deusas, como Asherah, Atagastes e as deusas da água da Suméria, Narum e Nina, representadas com formas de peixe ou serpentes e ligadas ao mar primordial. Acredita-se que esta descrição da deusa tenha dado origem às histórias de sereias e ondinas, enquanto o dragão tornou-se uma figura mítica encontrada nos mitos e folclore de inúmeros povos. As características físicas do dragão variam em função da localização geográfica, tendo geralmente um corpo de serpente ou crocodilo, patas e cabeça de leão, águia ou falcão, às vezes com asas ou chifres. Geralmente é associado com a água e a terra, vivendo em grutas, lagos ou rios. Seu sopro sendo formado de chamas e seu grito assustador. Originário da Babilônia, o mito do dragão se espalhou para a Índia, China, Egito, Grécia e Europa, sendo associado com o culto de uma deusa e a figura de um deus ou herói matando o dragão, à guisa de proteger a humanidade ou resgatar uma princesa ou virgem de suas garras. Esta distorção do mito de Tiamat visava enaltecer as virtudes dos heróis como Marduk, Perseu, Hércules, Apolo, Siegfried, São Miguel, São Jorge ou Beowulf, mas na realidade descrevia a vitória dos novos arquétipos arianos e semitas da sociedade patriarcal, conquistando e vencendo a deusa primordial. Os deuses levaram muito tempo para alcançar a supremacia nos mitos da criação na Mesopotâmia, Pérsia, Índia, Anatólia, Canaã e Grécia, mas Marduk foi o primeiro que matou a deusa mãe e assumiu o seu lugar como criador. O dragão, sendo associado com as linhas de força da Terra, representava na realidade o poder telúrico e quitônico da deusa mãe, que passou a ser descrita de forma monstruosa, gerando seres malignos e matando seus filhos. As fontes escritas mais recentes ignoram as qualidades maternas e geradoras de Tiamat, definindo-a como um mero dragão do caos, sem se referir à sua morte por Marduk como um matricídio
mas dando ênfase à missão do herói, levando a criação do mundo do corpo esfacelado da mãe primordial. Nos mitos hebraicos e na Bíblia, Tiamat tornou-se Terron, o vazio, mas sem mencionar que o vazio personificava o ventre primordial. Enuma Elish influenciou a civilização da Babilônia, Assíria e Palestina, sendo o mais antigo exemplo da inversão da hierarquia divina, exaltando os heróis e tornando a deusa mãe em monstro. No Egito, Tiamat era conhecida como Temut, a mais antiga deusa, mãe dos elementos femininos da água, escuridão, noite e eternidade, ou Manu, o grande peixe que gerou o universo e os deuses. No mito original, a primogênita de Tiamat era Mumu, sua réplica, representando a mistura de água e terra. Depois apareceu em alguns mitos posteriores o seu consorte Apsu, cujo dever era fertilizar o abismo com a chuva, que era o seu líquido seminal. Mas ele não era superior e nem mesmo igual a Tiamat, que era a verdadeira fonte da vida, origem do fluido da criação, seu sangue menstrual, que era armazenado no Mar Vermelho. A teologia babilônica adotou Tiamat como personificação do caos, o vazio, ou oceano primordial. Não mais era associado com a criação da vida, mas com a maldade e o azar. Acredita-se que o mito original de Tiamat tinha duas partes. Na primeira, ela é a criadora e, através do casamento sagrado entre a água salgada e a doce, foi criado o universo. Na segunda parte, Tiamat passa a ser a personificação monstruosa do caos primordial. Ele foi atribuída à forma de dragão, a mistura das águas, sendo um fenômeno geográfico natural do Golfo Pérsico, dos rios Eufrates e Tigre. O historiador Robert Graves considera a morte de Tiamat por Marduk a descrição da mudança do poder divino e humano, passando de uma sociedade matriarcal para a patriarcal. Tiamat e outras figuras monstruosas eram as distorções das deusas supremas das antigas sociedades pacíficas, centradas no sagrado feminino como mensageiro entre o céu e a terra. O dragão tem um papel relevante em muitos mitos da criação. O símbolo de Ourobouro, dragão que engole a sua própria cauda, ilustra o ciclo cosmogênico de Alfa e Ômega, começo e fim, criação e recriação, vida e morte, destruição e renovação. Redescobrindo a magia do dragão, podemos recriar nossa conexão entre céu e terra, reconciliar os valores espirituais e materiais, ampliar nossa tolerância e sabedoria. Tiamat personifica o mistério do caos, o medo do desconhecido, da matéria primordial e informe. Assim como o corpo de Tiamat tornou-se a fonte da vida, nossas paixões primais podem ser transformadas em energias criativas e positivas, lembrando a sabedoria ancestral da transformação através do sacrifício pessoal. Tiamat permanece como grande círculo, o mundo superior e o inferior, que tudo contém, mesmo depois de ter sido derrotada. Ela é a mãe de todos os deuses, é a possuidora das tábuas do destino e representa todos os 5 elementos chineses: fogo, água, terra, ar e metal. Em incontáveis mitos, a origem da vida veio do mar primordial e foi das trevas que se originou a luz. A escuridão da noite primordial é o símbolo do inconsciente que explica a identidade entre o céu noturno, a terra, o mundo inferior e a água primordial escura anterior à luz. Tiamat simboliza o poder irracional dos primórdios e do inconsciente criador, a força da criação e do caos que a precede. Tiamat é o arquétipo da deusa escura como criadora.
Ela representa todas as mulheres fortes e valentes que foram subjugadas e oprimidas durante milênios. Um ritual para ela deve celebrar o triunfo atual do ressurgimento do poder feminino, em lugar de lamentar a sua subjugação pelo patriarcado. Ao se fundir na energia de Tiamat, as mulheres modernas vão redescobrir sua habilidade de criar, de transformar sua realidade e afirmar o seu poder de superação e conquista. Sua regência abrange o poder purificador da água salgada, o enfrentamento da violência, maldade, desespero, vingança, transmutação da dor, injustiça, medos, falta de lealdade ou respeito, a compreensão dos testes kármicos com consciência e admissão dos compromissos para alinhamento pessoal, familiar, grupal, social, a aceitação e o entendimento da morte como um portal para a regeneração e o renascimento. O auxílio de Tiamat é fundamental para o crescimento e evolução espiritual, pois ela pode nos ajudar a termos disciplina, aceitar os reveses e os testes kármicos, sabendo que suas causas residem no passado desta ou de outras vidas, mas cabe a nós buscar agora os meios e os valores e atitudes para evitar a sua repetição, mudando o nosso comportamento e retificando os erros cometidos. Muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado e compreendido que a grande deusa, desde os primórdios, sempre foi tratada de forma a ser banida da energia sagrada de nós, seres humanos, sendo tratada como um expurgo, sendo tratada como algo impuro, sendo tratada como um monstro. E infelizmente dessa forma foi construído um padrão na nossa mente que distorceu a energia sagrada da deusa. Que bom que hoje em dia nós estamos resgatando cada vez mais o poder da Sagrada Mãe e ancorando-o pela terra. Desta forma, deixo vocês então com o mito de Tiamat para a vossa reflexão, sendo que vocês façam uso da melhor forma que lhes couber deste mito para as suas vidas e para a transmutação das suas sombras interiores. Um beijo no coração de todos vocês, me despeço e até o nosso próximo vídeo.